Fala pessoal, o Regis aqui, comandante e criador do canal, né? Voltamos aqui e hoje para falar, atendendo aí a pedidos, né? Não vou finalizar, né, o nosso livro, né, no dia de hoje. Arrume a sua cama, né? A gente está fazendo a resenha desse livro, né? Um livro bem bacana, um livro que, né, a gente trouxe vários insights aí para a sua vida, né, para o nosso dia a dia. Mas antes disso, você está convidado a se inscrever aqui no canal, né, e para que você seja avisado aí dos novos vídeos aí, vídeos, né, diários aí praticamente que eu estou postando tanto na parte, né, de treinamento, na parte agora de resenha de livro, na parte de educação financeira, de operacional. Então, para quem não me conhece, sou Regis Brito, sou analista de investimentos, né? Então eu trago aí conteúdos, né, tanto aqui no canal do YouTube, quanto lá no meu Instagram também. Quem não me segue lá, né? A gente tem o nosso Instagram, onde eu posto ali nos meus stories diariamente, né? A minha vida, né, cotidiana, falando um pouquinho, né, sobre bons hábitos, né, boas alimentações, né, alimentação saudável, e sobre como isso aí tem tudo a ver com o que a gente faz aqui, né? Faz no mercado, faz aí na tua rotina aí de trabalho. Então, tudo, gente, tá, né, atrelado, né? As coisas não estão isoladas no mundo, né? Então, isso aí que eu te faço convite. Então, deixa aqui nos comentários o que você está achando aí da resenha. Quem não assistiu a primeira, né, já está lá com mais de 100 visualizações, né? Assiste a segunda também, que eu coloquei lá ontem ou anteontem, e hoje eu vou fazer a terceira e vou fazer mais uma, né, para a gente realmente finalizar, né, o nosso livro aí do nosso comandante William McRaven, né, que, né, é um CEO Forças Especiais aí da Marinha Americana. Então, para quem não assistiu, assiste lá, né, os dois anteriores, que está bem legal, né? Deixa aqui nos comentários se você já leu o livro, né? O que você está achando aí da nossa resenha. Né? No dia de hoje, né, eu vou trazer justamente, né, uma continuação, né? Então, até porque se você não está, né, alinhado aí com o nosso dia a dia aí da nossa resenha, né? Então, peço aí que você volte para que a gente alinhe aí no dia de hoje, né? Então a gente vai aqui para o capítulo 4 e eu até fiz alguma anotação aqui, que o capítulo 4 ele começa com o título seguinte: A Vida Não é Justa, Siga em Frente, né? Então é um título até muito forte, né? E ele acaba fazendo analogias, né, gente? Ele traz sempre, né, algo que aconteceu com ele lá na fase de instrução, na fase de formação dele como CEO da Marinha, né? E isso é bem interessante, porque geralmente a formação de nós militares, eu me enquadro nisso, né? Quando eu fui formado também na Academia Militar das Agulhas Negras, né? A gente sempre passa por um processo que é para testar-nos, né? A gente precisa ser testado. E como é que a gente é testado, gente? Geralmente no desconforto, né? Então é privação de sono, privação de alimento, privação de água, né? Então a gente tem privações, né? Então, e no desconforto é onde nós, seres humanos, a gente acaba colocando, né, à tona, né, os nossos sentimentos mais primitivos, né? Então, quando a gente está em situação, né, de desconforto, principalmente que a gente fala de luta e fuga, né? Então, principalmente aí quem é pai, quem é mãe, né? Então a gente tem ali aquele sentimento de proteger nossos pais também, né? Mas nossos filhos, e a gente vai fazer tudo, né? Vai brigar, vai empurrar um carro, vai levantar, né, algo que é muito pesado ali, que normalmente você não faria, né? Até pelos hormônios, pelo tudo aquilo que vai estar envolvido ali durante aquele momento, né? Então, e o sentimento de fuga também, né? Ele também está associado a isso. Então, isso que a gente traz um pouquinho, né? Porque quando a gente está realmente em situação de desconforto, a gente muda, né? Então, vê você aí, se você dormir um pouco menos, no outro dia você vai acordar, né? De repente, como a gente fala, de ovo virado, né? Vai estar um pouco mais mal educado, né? Vai lançar uma resposta ali meio atravessada até para o teu cônjuge, né? Então, para o teu chefe, enfim, para os teus subordinados. Então, privou a gente, né? A gente está em situação de desconforto, geralmente a gente precisa ter um controle um pouco maior, tá? Fica essa dica aí. Isso acontece com todo mundo, gente, comigo, né? Com todo mundo. Só que como a gente foi mais treinado nesse sentido, né? Tanto
na parte militar, né, na parte de treinamento físico, né, treinamento para performance, a gente acaba tendo um controle um pouco maior, né, mas não necessariamente eu estou livre disso, e as pessoas também, né, que passaram pelo mesmo que eu passei, ou até situações até mais adversas do que eu, né, não estão suscetíveis também a passar por nessa fase aí de realmente ficar um pouco descontrolado, vamos dizer assim, tá? Então a vida não é justa assim de frente, e ele fala justamente disso, né? Ele teve lá, então ele fala aqui sobre algum período ali do curso, e depois ele fala do instrutor dele, né? Que era um grande instrutor, né? O cara que foi para diversas missões ali, e acontece, né? Que eu posso dizer? Não uma catástrofe, mas uma fatalidade, né? Vamos dizer assim. O, o instrutor ele sai, né, num período ali que ele pedalava todos os dias, né? Então isso é bem interessante. E num dia ele sai aqui, né, numa ciclovia, ele até fala aqui, ele e a bicicleta pareciam ter sido feitos um para o outro. Todas as manhãs ele montava em sua bike e pedalava 50 quilômetros pelas praias. Uma ciclovia plana, né, corria paralela ao Oceano Pacífico e ligava a cidade do Coronado à cidade Imperial Beach. Com o mar de um lado, a Bahia do outro, esse era um dos mais belos trechos da Praia da Califórnia. E aqui, né, gente, acontece, né, o fatídico episódio, né? Numa manhã de sábado, bem cedo, né, Moki, né, que era o nome do instrutor, saiu para pedalar de cabeça baixa, pedalando muito rápido. Ele não viu uma bicicleta que vinha na direção contrária. Mais ou menos a 40 quilômetros por hora, as duas bicicletas colidiram, né, com um forte impacto, derrubando os dois homens de cara no asfalto. O primeiro ciclista conseguiu se recuperar, limpou o pó da estrada, com esforço, pôs o pé, né, e partiu. Mas se machucou um pouco. Mock continuou deitado, com o cara no chão, incapaz de se mexer. Né? Em poucos minutos, os paramédicos chegaram, imobilizaram e o levaram para o hospital. A princípio havia uma esperança que a paralisia, né, ele ficou ali paralisado durante um tempo, só que havia, né, essa esperança que fosse algo temporário, mas foi passando o tempo e realmente, né, o acidente o deixara paralítico da cintura para baixo, né, com o movimento dos braços limitado. Né? Então, durante 35 anos depois, né, lembra aqui do título do capítulo, né, gente? O título do capítulo é justamente isso: a vida não é justa, siga em frente. Ele viveu numa cadeira de rodas, né? Então, imaginam, né, um Forças Especiais, um cara que era, né, muito acima da média, né? Foi para missões reais, etc. Né? Era um cara ali que muito bom ali no ciclismo. Então, aconteceu esse tipo de coisa. Durante todos esses anos, né, durante os 35 anos, ele não se queixou uma vez sobre esse infortúnio aí que aconteceu com ele. Né? Ele nunca foi visto reclamando, né, pelos cantos. Na verdade, depois do acidente, ele se tornou um talentoso pintor. Né? Criou uma filha linda e fundou e supervisiona o Super Frog Triathlon, né? Um team, né, que a gente chama ali, como se fosse uma assessoria de triatlon, né, que tem também ali eventos realizados lá todos os anos lá no Coronado. Então, a mensagem aqui desse capítulo, né, gente, que a gente deixa é justamente que é muito fácil a gente atribuir a sua sorte, né, a vida, a alguma força externa e deixar de tentar por acreditar que o destino está contra você. Né? A gente sempre acha, pô, tá tudo conspirando contra mim, tá tudo dando errado, né? Então, quando as coisas erradas acontecem, né? E é fácil a gente pensar que o lugar onde você foi criado, né, a maneira como seus pais te trataram, né, ou a escola que você frequentou, ela vai de uma forma ou de outra determinar o que você vai ser, né, ou o teu futuro. Nada poderia estar mais longe da verdade. A vida das pessoas comuns, assim como a dos grandes homens e mulheres, é determinada pela maneira como elas lidam com as injustiças da vida. E aqui ele cita, né, algumas pessoas, Nelson Mandela, o Stephen Hawking, né, sobre, e inclusive o instrutor Mock, né, Mock Martin. Né, então esses infortúnios, não por isso as pessoas pararam suas vidas e ficaram se lamentando. Então, às vezes, não importa o quanto você tente, não importa que você, né, esteja entre os melhores, assim mesmo, né, você vai terminar, né, você pode ser injustiçado, pode acontecer alguma coisa, né, um infortúnio com você. Né? Então, não se queixe, né? Essa é a lição final que ele deixa do capítulo. Não se queixe, não culpe nada, não culpe ninguém por seus problemas. Levante a tua cabeça,
olhe para o futuro e siga em frente, né? Então, essa é a missão, né? Essa é a lição que ele deixa aqui nesse capítulo, né? É um capítulo um tanto quanto até um pouco pesado, né, gente? Porque acontece esse tipo de coisa, ele conta essa história, mas né, a gente precisa parar e refletir, né? Porque a gente não tá livre, não está isento, né, dessas coisas, né? Podem acontecer com a gente também, tá certo? Dando prosseguimento, né, a gente vai para o próximo capítulo que fala sobre fracassos, né? Então, quem nunca fracassou na vida, ou quem, né, é que nem aquela história, quem anda a cavalo, né? Quem anda a cavalo ou já caiu ou vai cair, né? Quem anda de bicicleta, né, ou já caiu ou vai cair. Então, fracasso é a mesma coisa, né, gente? Ou já fracassou ou vai fracassar, né? E não necessariamente vai ser uma vez ou vai ser duas. Então, faz parte, principalmente quem toma risco, né? Quem toma mais risco, quem se arrisca para buscar um resultado melhor, provavelmente, né, faz parte do processo, vai fracassar. Não necessariamente você vai ser um fracassado. Deu para entender a diferença? Né? Então, é isso que a gente vai falar aqui. Então, o fracasso pode te tornar mais forte, pode tornar você ainda mais forte. Né? E aqui ele vai falar também sobre, né, alguns fatos que aconteceram com ele lá na fase de instrução dele, da formação dele como SEAL da Marinha, e aí ele traz, né, que ele fazia lá uma pista de combate, né, uma pista que né, é bem corriqueiro aqui no meio militar, né, quem foi militar, quem é militar sabe disso, e aí ele cita aqui, ó, e como companheiro de um de vocês fracassar, ambos sofreriam as consequências. Era a maneira que os instrutores reforçaram a importância do trabalho em equipe. Então, antes de mais nada, né, o que acontecia, o que acontece nesses cursos, o que acontece numa formação, e aí no mundo corporativo também. Às vezes você está trabalhando com pessoas, né, que você não tem tanta afinidade, né, mas você depende dessas pessoas aí, né, para quê? Para que consiga, né, tocar um projeto, para que consiga, né, terminar uma missão, né? Então às vezes a gente vai precisar, né, dessas pessoas aí que às vezes a gente não tem tanta afinidade. Então ele fala justamente disso aqui, né, que se um fracassar, né, às vezes todo mundo vai fracassar. Então, o que você quer? Que todo mundo, né, consiga chegar mais longe. Você precisa apoiar os outros, por mais que você não tenha tanta afinidade, né? Então essa era a maneira ali que ele, né, que os instrutores, isso aí é muito comum, né, no meio ali militar, que ele reforça a importância do trabalho em equipe, né? Então, por mais que você não goste de uma pessoa, às vezes você vai pagar por um erro desse companheiro. Então, isso é feito de uma forma até proposital. Para quê? Para que você sempre ajude ou faça com que aquela pessoa esteja no teu nível ou no nível mais acima, para que, né, toda aquela equipe ali não pague, né, não pague por apenas um, né, que geralmente isso aí acontece muito, tá? Como forma ali de castigo, de punição, mas sempre buscando um aprendizado, tá bom? Então ele fala muito disso, né, ali numa fase do curso dele, né? Aí tinha algo ali que ele chamava que eram os castigos, né? Quando você não conseguia cumprir uma etapa ali do curso operacional, né? Tinha o que ele chamava de circo, né? O circo era alguns castigos ali, castigo físico, que era fazer vários abdominais, várias flexões de braço, né? Elevações na barra, né? Movimento quando o sol já se punha, todo mundo já era liberado, né? Aqueles que conseguiram cumprir ali aquela fase, esses que não conseguiam ficavam ali um turno a mais, treinando mais, né, se esforçando mais, né? Então era uma espécie ali de castigo, né? Então você fazia algo a mais, né? Então é isso que ele fala, porque você fracassava e aí como uma forma de punição você tinha que treinar mais, né? Então treinar mais, né, se ficar mais esgotado, né, para que no final lá você conseguisse cumprir aí essas etapas. Então, é o que fica de ensinamento aí, principalmente desse capítulo, é justamente isso. Ele fala que eu percebi que os fracassos, né, que a gente tinha ali nessa fase de instrução, os fracassos passados, haviam me fortalecido e me ensinado que ninguém está livre de erros, né? Então, esses fracassos que ele via na hora, eu falei, pô, tô fracassando, é uma coisa, né, que, pô, não tá legal e tal, mas como ele era castigado, né, entre aspas, punido, ficando a mais ali, treinando mais ali, quando todo mundo já estava liberado, né, o sol já tinha se, né, já tinha se posto. Então, essa ideia de fracasso, na verdade, o fortaleceu, né? Então a gente traz isso aqui para a nossa vida também. Vocês estão entendendo? Então, verdadeiros líderes precisam aprender com seus fracassos, usar lições como motivação e não ter medo de tentar novamente ou de tomar a próxima decisão difícil. Olha que legal isso, gente. Eu vou ler de novo.
Ele percebeu que os fracassos passados haviam me fortalecido, né? Palavras dele, do comandante, e me ensinado que ninguém está livre de erros. E olha aqui que legal. Verdadeiros líderes precisam aprender com seus fracassos, usar lições como motivação e não ter medo de tentar novamente, de tomar a próxima decisão. Isso é muito legal, né? E aí ele finaliza aqui, né? Não se pode evitar, ele fala o circo, né? Não se pode evitar ali o castigo, a punição, treinar mais, né? Em algum momento, todos nós, né, vamos entrar na lista, a gente não pode ter medo ali, né, de realmente de fracassar, né? Então, essa aí é um grande exemplo, um exemplo de liderança, né, gente? Às vezes uma pessoa está numa função de liderança, mas ela não é um líder. Já pararam para pensar? Vocês já viram isso? Né? Às vezes um líder político, né? Um líder do governo, né? Às vezes um chefe que você já teve, né? Um instrutor, né? Até um professor aqui que você tem num curso, né? Às vezes o cara não te inspira aquela liderança, né? Você não iria para o combate com essa pessoa, né? Que a gente fala muito, né? Você levaria essa pessoa para o combate? Você olha assim, opa, não sei não, hein? Né? Esse cara aí, eu acho que não dá, não dá, não. Pô, na hora ali que o bicho pegar, ele vai me deixar para trás, né? Vou ter que carregar ele, o equipamento dele, e não sei não. Esse cara aí, eu acho que. Então, essa é a ideia de liderança, né? Os verdadeiros líderes, gente, eles são forjados, né? Ele já pode nascer, né, com aquela, né, aura, vamos dizer assim, de líder, mas ele precisa passar por um processo e realmente chegar lá, né? Deu para entender? Então a gente vai agora para o nosso último capítulo do dia de hoje, né? Até para a gente finalizar o nosso vídeo. Vai ter mais um, fiquem tranquilos. Você precisa ousar mais. Você precisa ser mais ousado, mais ousada. Né? Isso aqui é legal, hein, gente? Então, esse insight aqui desse capítulo é bem legal. Aqui ele também fala, né, de uma outra parte do treinamento, né, uma pista de combate lá que ele tinha, uma pista de corda, e ele fazia essa pista num tempo ruim, né, num tempo que estava, né, bem aquém ali dos companheiros dele. E certa feita, né, ele fala aqui, cruzei a linha de chegada com um tempo decepcionante. Enquanto eu permanecia curvado, tentando recuperar o fôlego, um instrutor grisalho, veterano do Vietnã, com botas muito polidas e uniforme verde engomado, se curvou sobre mim. Abre aspas. Quando o senhor vai aprender, Mr. Mack? Quando o senhor vai aprender? Ele me perguntou, fecha aspas. Num tom, né, de evidente desprezo, né? Isso acontece muito, né, gente? Quem já passou aí por, né, por treinamentos e tal, né? Essa parte de desprezo, essa parte de, né, de um tom mais arrogante, né, de realmente querer te humilhar, mas faz parte, gente, né? A gente hoje, nos dias de hoje, né, a gente às vezes falar sobre isso é uma coisa até meio complexa, né? Então poucas pessoas vão entender se elas não passaram por isso, não passaram por um treinamento, né? Não tiveram aí no meio militar. Então, que isso, pô, o cara falar contigo dessa forma, né? O cara te humilhar, o cara aí, mas é assim que funciona. É o treinamento, né, gente, sob pressão. A gente precisa estar sob pressão para que a gente consiga, né, realmente lidar com situações adversas. Então, assim que, né, um líder é formado, né, um oficial do Exército, da Marinha Aeronáutica, ele é formado dessa forma. O oficial das Forças Armadas, gente, eles são forjados, né, como a gente fala. Então, é mais ou menos dessa maneira aí que funciona, né? Então, é bem, bem tranquilo. E ele perguntou sobre isso, né? Essa pista de obstáculos vai derrotá-lo para sempre, a menos que você comece a correr riscos. Olha só. Então era uma pista, tinha corda, né? Tinha obstáculo que ele tinha que saltar, etc. Só que ele fazia de uma maneira mais conservadora. E ele fala, né? Esse comandante fala para ele. E aí, né, ele fala aqui que uma semana depois ele pôs o medo de lado e ele começou a ousar mais ali, né, tomar mais risco ali naquela pista. Né, e aquilo ali foi mudando a vida dele. Depois ele fala ali sobre algumas missões ali no Iraque, né, etc. E aí ele fala aqui que em toda a carreira dele, ele sempre teve o maior respeito pelo Serviço Aéreo Especial Britânico, né, o famoso SAS, né, a sigla SAS. Né, então, porque o lema do SAS, esse Serviço Aéreo Britânico Especial, né, gente, é como se fosse o Paraçar nosso aqui, né, da nossa aeronáutica, o lema deles é quem ousa, vence. Entenderam? Quem ousa, vence. Então, esse é o lema dele. Então, é um lema tão admirado, né, que momentos antes do ataque, ele fala que ele teve lá
no ataque a Osama Bin Laden, né? Esse comandante aqui, o autor do livro, ele participou, né, de várias missões reais, uma delas foi esse ataque aí, né? Eles falaram esse lema, né? Que momento antes do ataque, né? O subtenente dele, um dos, né, dos componentes ali da equipe dele, falou, né, o lema aí de quem ousa vence, né? Então, para mim, o lema não se referia apenas à maneira como os Forças Especiais Britânicos operavam uma unidade, dizia mais a respeito de como cada um de nós deve conduzir na vida. Entenderam, gente? Então não é só, né, só porque o cara é guerreiro, né, forças especiais, né, é mais aguerrido, não. Isso aí tem a ver também com a nossa vida. Às vezes você não tomar risco, né, às vezes não arriscar no empreendimento, não arriscar fazer um concurso, não arriscar uma viagem, né, que às vezes você quer fazer, mas tem aquele medo da língua, né, de outras coisas ali, mudar de cidade, né, mudar de emprego. Então, você precisa ousar, gente. Você precisa tomar risco para que você tenha um resultado melhor. Deu para entender? Então, quem ousa vence. Vamos levar esse lema aí. E a gente finaliza, né, com as palavras dele aqui. A vida é uma luta e a possibilidade de fracasso está sempre presente. Mas os que vivem com medo do fracasso, do sofrimento ou da vergonha, nunca conquistarão seu pleno potencial. Vou repetir isso aqui, hein, gente. A vida é uma luta, né? Lutar significa viver, né? Epicteto, lá os estoicos, já falava isso, né? A vida é uma luta, lutar, né, significa, né, viver, né? Então, a possibilidade de fracasso, ela está sempre presente. Sempre, gente. Sempre vai estar presente. Mas os que vivem com medo do fracasso, do sofrimento ou da vergonha, nunca conhecerão o seu pleno potencial. Legal, hein? Legal isso aí. Sem forçar os seus limites, sem vez ou outra se lançar sobre um obstáculo de cabeça, né, como ele fez lá na pista de obstáculo, aqui ele começa a fazer, né, no sentido, né, uma analogia, metáfora aqui, você nunca saberá o que seria verdadeiramente, né, possível em sua vida. Então você só vai, né, conseguir chegar lá naquelas possibilidades se você realmente ousar. Né? Então, seja mais ousado, né, gente? Então, a gente precisa tomar o risco, tem que ser um risco mais calculado, a gente gerencia um pouco melhor tudo isso, mas você só vai ter grandes resultados, né? Ou resultados ali que realmente você vai almejar se você tomar esses riscos. Tá bom, gente? Essa era a mensagem aí do dia de hoje, né? Esse livro aqui, que é o parte 3, né? Eu vou finalizar na próxima, né? Nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Quem não assistiu o primeiro e o segundo, assiste lá, né? Porque tá bem legal, né? Eu falei sobre os outros capítulos, dei uma pincelada também. Eu estou fazendo também uma analogia à minha vida, né, gente? Trazendo que eu me identifiquei muito com esse livro, né? Eu já li, já anotei, já li de novo, né? Estou pegando aqui. Eu falei, vou falar também, né? Vou lá no meu canal do YouTube, vou compartilhar com o pessoal, porque é muito legal, né? Lições aí de vida que você pode aí. Leia o livro também, né? Eu vou deixar aí o link onde você pode comprar aí na Amazon e tal, um livrinho bom aqui, você lê rapidamente. Tá bom, pessoal? Quem não está inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários. Vejo você no vídeo final. Tchau, tchau.